Olá, querido irmão, querida irmã. Alegria poder estar novamente com você e poder estudar a palavra de Deus, em mais um estudo sobre doutrina do Espírito Santo. Hoje, o estudo de número 3, presença e atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E o texto básico é Atos capítulo 2, quando narra o momento em que o Espírito Santo encoraja os discípulos do Senhor e eles são colocados diante da oportunidade de dar testemunho da fé. E Pedro levanta a sua voz e prega o grande sermão, o impactante sermão. A pregação de Pedro demonstrou a sua coragem, o seu encorajamento de, a partir daquele momento, ser instrumento de Deus, junto com todos os seus companheiros, para dar testemunho da fé. E o verso-chave, ou versículo de ouro, ou texto áureo, são os versos 16 e 17 do capítulo 2. Neste versículo, ou nesses dois versículos, Pedro fala que tudo aquilo que estava acontecendo já teria sido dito pelo profeta Joel no passado. Isto é o que foi dito, ou seja, foi profetizado pelo profeta Joel. É uma referência àquilo que Joel já tinha registrado em Joel capítulo 2, como vimos na lição anterior. E o profeta Joel diz assim na sua profecia, afirma Pedro, verso 17: nos últimos dias, que últimos dias são estes? Que profetizou Joel e que Pedro se refere, repetindo a profecia. Os dias do Messias, do reinado espiritual do Messias, a era pós-Cristo, que inicia no ministério do Senhor Jesus, e nós temos a garantia de que este tempo, chamado último dia, último tempo, profetizado no Velho Testamento por alguns dos profetas, o mais pontual é Daniel, Ezequiel, e que Joel também faz esta menção aqui quando diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito. Então, tudo que estava acontecendo naquele momento era cumprimento da profecia de Joel, ditada por Deus ao coração de Joel. E que passamos a saber, não é, que naquele momento o Espírito Santo do Senhor inaugura o seu ministério, marca a sua presença, concedendo ousadia, poder e coragem à Igreja do Senhor. Coragem esta que foi demonstrada naquele momento. E este dia em que tudo isto acontece é o dia em que, historicamente, é narrado e registrado como o dia do Pentecostes. Foi quando o Espírito Santo do Senhor inaugura o seu ministério e todos os salvos presentes ali testemunharam do Evangelho. É mais um cumprimento do que diz Joel no capítulo 2, né, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre os filhos e filhas, jovens e velhos, homens e mulheres, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, este texto de Atos 2 é o texto básico da lição de número 3, ou do estudo número 3. Referências que fiz ao texto, mas dando uma introdução, propriamente dito, ao estudo de número 3. No estudo anterior, nós vimos sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, agindo de maneira pontual, de forma especial na vida de homens e em situações específicas. Aqui, no Novo Testamento, nós vamos perceber o Espírito Santo atuando através da vida dos crentes e da Igreja do Senhor. E nós vamos perceber a presença do Espírito de maneira em que
é contundente, não é? Na vida da igreja. E o livro de Atos é um livro histórico que narra exatamente Atos dos Apóstolos, movido pelo Espírito Santo do Senhor. Nestes exemplos que aparecem registrados no livro de Atos, e tudo que nós percebemos ali, são garantias para nós de que o Espírito Santo, segundo o Novo Testamento, é aquele que habita no crente, faz morada no salvo. É um acontecimento marcante na vida daquele que se aceita Jesus Cristo no seu coração, como nós vamos perceber acontecer ali em Atos 2, depois da mensagem de Pedro. Pedro diz que aqueles que se arrependessem receberiam a salvação e a presença do Espírito Santo seria garantida também em suas vidas. E Pedro prega, e naquela oportunidade, 3.000 almas, como está registrado em Atos 2, se convertem, são batizadas e passam também a viver sobre os cuidados e a direção do Espírito Santo. Isto porque, queridos amigos e irmãos queridos, o Espírito Santo é o agente de restauração e regeneração. O Espírito Santo nos mostra, nos conduz a este entendimento, que o Espírito Santo age restaurando e regenerando. Age também capacitando, não é? Aqueles que são usados, aqueles que querem ser usados, para serem usados na obra do Senhor, na pregação do Evangelho, no testemunho e no desenvolvimento dos dons. Capacita a igreja, os crentes do Senhor. O Espírito Santo aparece no Novo Testamento e ele age na vida da igreja e na vida dos servos do Senhor, soprando o seu poder sobre a vida das pessoas, dos crentes, para que eles possam dar testemunho. É ação poderosa, não é? Na vida dos salvos pelo Espírito Santo, traduzido no original por pneumatos, a ação do Espírito Santo concedendo poder, né, à igreja e aos crentes para o testemunho. A atuação no ministério de Jesus. De que maneira a gente percebe o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus? Bom, você sabe que o Espírito Santo compõe a Trindade: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, se ele faz parte da Trindade e se ele é um com o Pai e com o Filho, como entender ele atuar no ministério de Jesus? Sim, nós temos aqui alguns registros. A começar do seu nascimento. Mateus, capítulo 1, verso 18. Nós vamos perceber a afirmativa de que Maria, tomada pelo Espírito Santo do Senhor, é gerado em seu ventre a pessoa de Jesus. Então, obra do Espírito Santo. Mateus registra no capítulo 1, verso 18. Então, o nascimento de Jesus é obra do Espírito Santo na vida de Maria. Isaías, no capítulo 7, verso 14, fala-nos do Emanuel, ou seja, o Deus presente. Então, Jesus Cristo entre nós e o Espírito Santo entre nós, na continuidade de Jesus, do ministério de Jesus, é o Emanuel, é o Deus presente no meio de nós. Nós vamos ver também o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus no seu batismo. Quando a Trindade se reúne naquele momento. O Filho estava sendo batizado, porque ele assim quis. João, o Batista, disse: importa que eu seja batizado por ti. E ele disse: não, deixe por agora, eu preciso cumprir todas as coisas. Então, Jesus se submete ao batismo. Então, o Filho está nas águas para o batismo. O Espírito Santo, na forma de pombas, posa sobre Jesus. E Deus, com a sua voz, clama:
Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então, o Espírito Santo se faz presente ali também na forma de pomba, no momento do batismo de Jesus. Mateus, capítulo 3, versos 13 a 17. Na condução para o deserto, depois do batismo, Jesus foi para o deserto. E o Espírito Santo, agindo naquele momento, conduz Jesus até o deserto. Eu posso imaginar que nesse instante era a obra consoladora de Deus na vida do Senhor Jesus, porque ele seria no deserto tentado. Ele passou pela tentação, consolado e fortalecido, venceu a tentação para a glória e honra do nome do Senhor. Portanto, o Espírito Santo atuando sempre, desde o Velho Testamento, passando também pelo Novo Testamento, no ministério de Jesus, e seguindo a atuação do Espírito Santo no ministério dos apóstolos. E é exatamente aqui que nós vamos ver Atos, capítulo 1 e Atos, capítulo 2, conduzindo a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos. Alguns chegam em também denominar o livro de Atos do Espírito Santo. Mas, historicamente, e diria até que corretamente, o termo é Atos dos Apóstolos. Mas é o Espírito Santo que vai conduzir os apóstolos e a igreja primitiva, os trabalhos missionários, os homens de Deus durante as escrituras de Atos. É o Espírito Santo que está movendo, mobilizando a igreja para a sua ação, para os seus atos importantes de testemunho. Então, o Espírito Santo está presente nos dias dos apóstolos. Atos capítulo 1, verso 8, na ascensão de Jesus, o Senhor Jesus diz para os apóstolos que eles, através do Espírito Santo, seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, que é o texto básico do estudo, né, que estamos trazendo para você neste momento, o Espírito Santo capacitando os discípulos, os crentes, para o testemunho da fé, para o testemunho poderoso de fé. É o Espírito Santo que vai capacitá-los. Do alto foram revestidos e, ao sair dali, deram testemunho de sua fé e milhares de vidas se converteram. Atos 2 dá conta que cerca de 3.000 almas foram acrescidas à Igreja do Senhor, como resposta ao testemunho poderoso dos apóstolos e dos seguidores de Jesus naquele dia. Na vida de Estevão, na vida de Pedro, de Estevão, você se lembra, cheio do Espírito Santo, ele dá testemunho de sua fé. E sofre por causa disto, inclusive é apedrejado. Pedro continua a sua obra corajosa e dá testemunho da sua fé depois do episódio da Porta Formosa do templo, em que um paralítico é curado. Pedro diz às autoridades que não podia deixar de falar, não podia deixar de testemunhar daquilo que tinha recebido e crido. Então, Pedro continuou empolgado, encorajado pelo Espírito Santo a dar testemunho. Na vida de Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, e nós vamos perceber Barnabé sendo usado pelo Senhor também na obra missionária. E na vida de Paulo, né, após a sua conversão, e até capítulo 9, não é, por ali, o Paulo era um tremendo perseguidor, e agora encontra-se com Jesus, volta-se para Jesus, pergunta para Jesus: quem és tu, Senhor, o que queres? E Jesus disse: eu sou aquele que você persegue. E ali, no caminho para Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus. E a partir daí, Paulo é tremendamente usado pelo Espírito Santo para a obra missionária. Então, como aconteceu a atuação do Espírito Santo no ministério missionário e apostólico de Paulo?
Primeiro, nós vamos perceber em Atos 16, versos 5 a 10, o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo que ele estava presente para conduzi-lo. Ele se mostra ao apóstolo Paulo pronto para conduzi-lo. E toda a obra do apóstolo Paulo, ele garante que estava sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Isto começa lá no seu chamado em Antioquia, quando o Espírito Santo diz à igreja: separai-me, Barnabé e a Paulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, Barnabé e Paulo iniciam a primeira viagem missionária. Depois vem a segunda viagem missionária com Silas, e Paulo continua sendo usado pelo Senhor, pela Galácia, pela Ásia, por Troades, e por fim Macedônia. E na Macedônia ele houve um apelo para que pudesse chegar até ali e ajudar na obra da evangelização, e ele entende, porque ele havia intenção no seu coração para um outro lugar, e ele entende que o Espírito Santo o conduzia para estar na Macedônia testemunhando do Evangelho. E ali Paulo anuncia o Evangelho e cumpre a sua missão. E nós vamos ver Paulo cumprindo a sua missão por toda a obra que realizou, inclusive quando voltou a Jerusalém, e em Jerusalém ele foi preso e foi para Roma, e em Roma ele continua sendo usado pelo Senhor, mesmo encarcerado em sua própria casa, ele dá testemunho do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Portanto, queridos, na promessa do Espírito Santo para a igreja, nós entendemos que esta promessa é para todos os crentes, é para todos os salvos. Então, na vida de Jesus, naquela experiência inicial, na vida dos apóstolos, em Atos 2, na continuidade do trabalho dos apóstolos, Pedro, João, e também, de forma especial, na vida de Estevão, na vida de Paulo e tantos outros. Nós poderíamos citar, como, por exemplo, Filipe, em Samaria, que o Espírito Santo o conduz ao deserto. Então, percebemos o quanto Deus agiu na vida dos homens no passado através do Espírito Santo. E também a sua promessa é para todos os salvos, todos os crentes convertidos a Jesus. E a promessa é de habitar e ter comunhão com os salvos. Salvos são aqueles que recebem a Cristo e são batizados com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, para o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente, capacitando-o. Mateus 3:11 é a declaração de que o Senhor Jesus é aquele que batizaria o salvo com o Espírito Santo. Declaração de Mateus 3, registrado por Mateus, capítulo 3, verso 11. O Espírito Santo é aquele que sela o salvo para a vida eterna. Ele tem o selo do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 3. E o Espírito Santo atua capacitando a igreja de Jesus. A igreja é capacitada para dar testemunho pelo Espírito Santo do Senhor, para o uso dos dons, como está em Efésios 4, e principalmente o verso 16, quando diz que Deus dará a cada um o seu dom e cada um contribui com a sua parte, ou seja, com a sua capacidade de fazer. Então, é o Espírito Santo também atuando na vida de todos os crentes. Portanto, queridos, concluindo, Deus falou pelos profetas, Deus falou pelo Filho, Jesus. Quem diz-nos isto é o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1 e 7. Deus nos falou pelos profetas, pelo seu Filho, Jesus, e agora ele nos fala pelo Espírito Santo. É pelo seu Espírito que ele nos fala na vida dos salvos,
O Espírito Santo fala e age através dos salvos, para que o salvo dê testemunho da sua fé no mundo. Leia 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Aliás, o texto, todos os textos que eu citei, eu gostaria que você consultasse, não é? Na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, mostra-nos que o Espírito Santo habita no crente. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o corpo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no salvo, vindo de Deus, porque o salvo pertence ao Senhor, diz Paulo. O versículo 20, fomos comprados por um alto preço. Paulo garante isto aqui. E o alto preço foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, ele faz um apelo. Glorificai a Cristo e a Deus no vosso corpo. Paulo está trabalhando aqui em Coríntios sobre o cuidado que precisamos ter com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e através de nós, Deus atua pelo seu Espírito na terra. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, nos conduz a cumprir a missão de ir, pregar e ensinar. Então, o Espírito Santo do Senhor habita em nós. E por quê? Porque cada um de nós, salvos, pertencemos ao Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe por mais esta oportunidade de estudar a palavra de Deus. Que o Senhor possa dar a você condições de ser fortalecido no testemunho da sua fé e sendo o Espírito Santo o agente do seu fortalecimento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de pregar a tua palavra, de ensinar a tua palavra. Conduz os teus servos, ó Deus, a compreender a ação do teu Espírito desde os dias dos apóstolos, através da igreja, através da história da igreja. O Espírito Santo tem atuado convertendo vidas e capacitando a igreja e os crentes. Ó Deus, que nossas vidas sejam ricamente capacitadas e encorajadas pelo teu Espírito para o testemunho de nossa fé. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, e até o próximo estudo, e que Deus te abençoe.